Boa noite, Nova. Bem, eu sou Valesca, sou casada com o Walter, sou mãe da Lívia e tenho um bebê aqui no forninho que Jesus preparou para a gente. Bem, se você já acompanha a Nova há um tempo, você já deve ter me visto aqui. Eu já dei o testemunho da minha vida. Há um ano atrás foi. Se você não viu, se você está assistindo a gente ao vivo, continua assistindo, depois você volta lá. Se você está assistindo depois da quarta-feira, então você para agora. Volta lá no dia 7 de outubro de 2020. Aí você assiste meu testemunho, a primeira parte, e aí você vai entender melhor essa segunda parte. Mas se você está assistindo ao vivo, continua, depois você volta lá. Então, vou dar só uma recapitulada, é mais uma continuação do que a gente viveu depois que a gente voltou do Canadá. Vamos voltar, vamos situalizar. Eu sou de Recife, sou de Pernambuco, e eu vim para cá. Tem um monte de Recife aqui, um monte de pernambucano. Então, a gente veio para cá, eu digo eu e meu esposo Walter, a gente veio para cá, para o Canadá, em 2014. Nós passamos um ano aqui e depois voltamos para o Brasil. A gente veio com um visto só de um ano. E aí, nesse um ano, muitas coisas aconteceram que você vai ver lá no meu primeiro testemunho. E aí, depois que a gente voltou, 8 meses depois, eu engravidei da minha filha Lívia, que hoje tem 5 anos. E a gente passou um tempo, a gente voltou final de abril de 2015 para o Brasil, e ficamos lá até outubro de 2019. Foi quando a gente voltou de volta para o Canadá. O que aconteceu nesse período é o que eu vou falar para vocês. E o que vem acontecendo desde que a gente chegou até agora. Porque são muitas coisas que culminou numa coisa só, tipo, era um objetivo, mas o que Deus fez para que a gente alcançasse esse objetivo que foi assim tremendo. E aí, assim, quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu não queria muito voltar para o Canadá, não. Assim, foi um ano que foi muito bom, mas eu senti muita falta da minha família, assim, dos meus pais, tal, da minha mãe. E aí eu falei, não, nossa, o Canadá é muito bom, mas eu não quero mais voltar para lá. Eu quero ficar aqui perto dos meus familiares, né? Meu esposo sempre quis voltar para o Canadá, eu não. Eu quis ficar lá. Só que aí, alguns meses depois, de junho para julho, eu engravidei e minha barriga nem estava aparecendo assim com 1 mês, 2 meses de gravidez. Eu estava andando assim na rua e uma menina que vinha na minha frente, falando no celular, passou 2 caras e assaltaram ela. E assim, ver um assalto é muito chocante, né? E eles estavam armados, eles ainda olharam para mim, mas como eu vinha, tipo, estava só com uma sacolinha na mão, acho que eles acharam, lá não tem nada, né? E aí foram embora. Só que aquilo foi muito chocante para mim, e grávida você fica mais sensível. Então, quando eu vi aquele assalto, na hora eu parei assim, e eu coloquei a mão na minha barriga, e eu falei, Deus, eu não quero criar meu filho nesse país. E eu não quero sair de casa sem saber se eu vou voltar. E isso me dói muito, assim, porque eu sou daquelas brasileiras que eu sei que alguém vai se identificar comigo, que se arrepia quando escuta o hino nacional. Eu me emociono quando eu escuto o hino de Pernambuco, o hino do meu estado. Eu amo o meu país, eu amo as minhas raízes, eu amo a minha terra, eu amo a minha cultura, eu amo a minha comida. Então, ter que escolher sair de tudo que eu amo, de tudo que eu vivi a minha vida inteira, assim, de todas as minhas raízes, porque eu não sabia se eu ia sair de casa e eu podia voltar. E naquele momento eu disse, Deus, eu não quero criar meus filhos aqui. E aí, naquele dia, eu decidi que eu não queria mais ficar no Brasil, eu queria voltar para o Canadá. E aí eu chorei muito, né, porque eu estava nervosa, estava grávida. E aí, mas ali eu fiz uma oração e disse, Deus, eu não quero ficar mais aqui, eu quero voltar para o Canadá. E aí eu mudei de opinião, e aí fui de acordo com meu marido, ele queria voltar e eu não. E aí a gente voltou para o Brasil, a gente estava no Brasil, né, mas assim, as perspectivas e as possibilidades de a gente vir para o Canadá era
para quem não conhece o sistema de imigração, ou você vem para estudar, ou você vem para trabalhar. Para estudar, você tem que ter muito dinheiro. Você tem que, sei lá, 30, 40 mil dólares. Isso, em real, é muito dinheiro e é um dinheiro que a gente não tinha. E para trabalhar, como a minha profissão é regularizada, regulamentada, é mais difícil você conseguir um emprego. Então, era aquilo. Dinheiro eu não ia ter, e por mais que a gente juntasse, a gente ainda pensou em colocar nosso apartamento para vender, para ver se a gente conseguia juntar o dinheiro, mas no Brasil a situação não está muito boa, então a gente não conseguiu vender o apartamento. Eu não conseguia até tentava algumas vezes vagas de emprego e tal, mas como a minha profissão é regulamentada, eu não conseguia. E aí ficava aquela dúvida, né? Mas eu orei. Eu orei e eu queria começar. Fiz um guia aqui. Eu queria começar lendo com vocês Hebreus 11. Vai ser um pouquinho longo, de 1 a 10. Esse capítulo é conhecido como Os Heróis da Fé. Se puder colocar para mim, para eu ler, por favor. E aí, aqui a gente vê vários exemplos de pessoas que tiveram fé, que acreditaram na promessa que Deus fez e que esperaram. E Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Ele promete, Ele vai cumprir. E eu pedi ao Senhor para que a gente voltasse para o Canadá. E Ele me ouviu, porque Ele sempre ouve as nossas orações. E ele me falou que nós voltaríamos. Eu vou falar para vocês um pouco mais à frente como ele me falou. E isso eu queria ler Hebreus 11, de 1 a 10. Sim, pode pegar meu celular, por favor. Obrigada. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí, eu convido você a continuar lendo Hebreus 11, e aqui a gente vai ver vários exemplos de pessoas que tiveram fé e acreditaram na palavra que Deus deu. E assim foi comigo. Eu tive fé e eu acreditei na palavra que Deus me deu. E eu vou começar lendo esses 4 textos, e aí depois eu começo a falar, porque eu gosto de fundamentar tudo na palavra. Mateus 21, de 20 a 22. O pessoal não está colocando lá. Deixa eu só procurar aqui. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Aquele episódio da figueira, né, que Jesus manda secar, porque ela estava florida quando não era para estar. E aí Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé
e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu gosto de orar a palavra, sabe? E aqui, graças a Deus, eu encontrei umas parceiras de oração que são tremendas. E eu gosto de orar, ler esse versículo e ler, não só por ler, mas ler como uma oração. E isso faz, pelo menos para a minha vida, faz muita diferença. E agora eu vou ler com vocês João 14, 13 e 14. E diz assim: E eu farei o que vocês pedirem, isso é Jesus falando, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, Jesus está dizendo que tudo que a gente pedir em nome dele, ele fará. E ele disse que tudo que a gente pedir, crendo, a gente vai receber. E aí, só para completar, eu vou ler com vocês 1 João 5, 14 e 15. Que diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos o que temos o que dele pedimos. Ou seja, a gente não pode pedir em nome de Jesus, crendo que o nosso vizinho, porque nos incomoda, Deus joga um raio na casa dele, porque ele para de nos incomodar, não é isso. A gente tem que pedir, como diz aqui em 1 João 5, de acordo com a vontade dele. E aí, desculpa. Esses versículos, eles passavam durante muitos anos na minha vida, sabe? E em muitos momentos em que a dificuldade aparecia, a dúvida aparecia, uma das coisas que eu sempre orei ao Espírito Santo é que ele me lembrasse da palavra, que em algum momento que o diabo quisesse colocar dúvida na minha cabeça, colocasse uma incesta para me dar dúvida, para esmorecer a minha fé, para dizer, não, olha, esse Deus aí está dizendo essas coisas aí, mas é tudo, isso aí não vai acontecer. Então eu orei ao Senhor e disse: Senhor, toda vez que, eu não sei, o Senhor é que sabe, que o Satanás estiver colocando dúvida no meu coração, então, por favor, me lembre dessas palavras, porque eu não quero que a minha fé seja enfraquecida. Eu não quero ouvir o Satanás, eu quero ouvir a tua voz. E aí, deixa eu me achar aqui. Então, eu orei, eu pedi ao Senhor que ele nos trouxesse de volta para o Canadá, porque eu não queria criar meus filhos, infelizmente, num país onde a gente sai e não sabe se vai voltar para casa. Aqui também você pode acontecer, mas a probabilidade é infinitamente menor. E aí a gente passou, foi 2015 que a gente voltou, a gente passou uns 2 anos assim financeiramente bem difíceis. E aí, se você olha pelo natural, você vai dizer, é impossível, você nunca vai, tipo, o trabalho está bem difícil. E uma outra coisa, uma outra opção de vocês voltarem para lá era por estudo, mas, tipo, a situação financeira está muito difícil, aí é que vai ficar mais difícil ainda. E tudo isso era para dizer, olha, vocês não vão voltar, esquece isso. Mas eu pedi ao Senhor, disse, Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Eu sempre sou muito sincera com Jesus, que a gente não pode ser hipócrita, né? Ele sabe ele conhece o nosso coração. Então eu sempre falava para ele, Senhor, olha, eu quero isso. Mas se não for a tua vontade, então o Senhor tira do meu coração e me diz o que é que o Senhor quer. E aí não tem problema. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim e eu sou tua filha e eu vou fazer a tua vontade. Porque se não for da tua vontade, eu sei que o Senhor vai tirar do meu coração. E eu orava sempre isso, Senhor, se não for a tua vontade que a gente volte para o Canadá, então tira do meu coração.
mas ele nunca tirou. Durante muito tempo, até o meu esposo, ele meio que se desenganou, assim. De um momento ele achou que a gente não ia mais voltar. A gente já estava se organizando, tal, já estava começando, ele já estava com o trabalho dele, eu também já estava trabalhando, o Lívia já estava crescendo. E aí, tipo, a gente estava se organizando, se firmando, e aí, tipo, vamos largar tudo isso e voltar para lá para começar tudo do zero. E ele já estava meio que, tipo, se acostumando a viver lá, né? Mas Deus, a minha vontade não cessava. E eu não parava de orar. E eu não parava de pedir a Deus, Senhor, se for a tua vontade, então eu sei que o Senhor vai fazer com que seja possível. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E aí vem mais uma palavra, né? Tipo, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Então, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei, eu creio, que o Senhor já está arrumando uma forma de nos levar de volta para o Canadá. E eu orava isso sempre. E aí se passaram, nesse tempo até a gente voltar para cá, foram 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio eu estava orando, pedindo ao Senhor para que a gente voltasse. E aí o que me segurava, o que me sustentava, era porque Deus falou. Ele me falou que nós íamos voltar. E se Deus falou, para mim, não tem outra coisa. Se Deus falou, está falado. Né? Eu acredito muito na palavra de Deus. Então, mesmo que tudo ao redor esteja dizendo ao contrário, tudo ao redor está me dizendo tudo ao contrário, mas Deus disse isso para mim. Ele disse, você vai voltar. Mas tudo ao redor dizia o contrário. Eu dizia, mas Deus disse que eu vou voltar. Então, eu não quero saber. Não quero saber o que está acontecendo aqui. Eu não quero saber se a gente está passando por dificuldade financeira. Eu não quero saber se eu não consigo uma vaga de emprego. Eu não quero saber. Eu só quero me lembrar que Deus me disse que a gente ia voltar. E aí, uma coisa que eu aprendi no Brasil, na igreja que eu participava lá, uma vez a gente recebeu uma visita e assim foi muito legal, assim, foi muito enriquecedor para mim. E a pessoa que estava ministrando, ela era um missionário, e ela falou assim, que eu era um rapaz, né? Ele falou que todas as vezes que ele recebia uma palavra de que ele ia viajar para um determinado país, então ele pegava aquela palavra e ele arrumava a mala dele, tipo, você vai para a África. Então ele via qual era a região da África e via qual eram as vestimentas, ele via toda a cultura, o que ele ia, e ele arrumava a mala dele. E todo mundo ficava achando ele doido. Você é doido? Como é que você estava arrumando a mala? Você vai viajar para onde? Ele, não, mas Deus me disse que eu vou para a África. E ele arrumava a mala dele e ficava esperando o dia que o recurso ia chegar e que ele ia ser enviado para a África. E ele foi para a África. E aí teve uma vez que Deus deu uma palavra que ele ia para um outro lugar e ele arrumou a mala dele e ficou esperando chegar esse dia. E eu olhei assim, eu disse, nossa, eu vou fazer desse mesmo jeito. Não é imitar, não é invejar, mas é como Paulo falou, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, são bons exemplos dos irmãos na fé, que a gente pode pegar aquilo como exemplo e dizer, também eu vou fazer isso, porque isso também é um ato de fé. E aí foi engraçado, porque algum tempo depois, minha sogra comprou um saco assim de pano de prato, que vinha uns 20 panos de prato. Eu falei, nossa, eu vou usar 20 panos de prato? Aí eu vou guardar 10 panos de prato, porque eu vou usar no Canadá. Aí eu peguei separei 10 para eu usar, porque 10 era mais do que suficiente, e 10 eu guardei num cantinho lá no meu armário. A gente guardava, tipo, tinha um quarto, porque meu apartamento era grande, então tinha um quarto que era só de visita, e tinha um guarda-roupa lá que a gente guardava as coisas que não usava muito, né? Então eu guardei esses panos de prato lá. E aí passou um tempo, aí depois foi um saco de pano de chão. Eu falei, nossa, vou usar esse pano de chão todo. Aí tirei 5 panos de chão e guardei lá. Eu disse, esses daqui eu vou usar no Canadá. Ninguém sabia, né? E quando foi uma vez, meu esposo estava procurando alguma coisa no armário, aí ele olhou, oxe, Valesca, tu já viste que tem um monte de pano de prato, pano de chão aqui? Aí eu falei, já vi. Ele, por que tu está guardando isso aqui? Porque pano de prato, pano de chão eu guardava na cozinha, né? Ou na área de serviço. E por que tu está guardando isso aqui? Eu disse, não, deixa esse daí, porque esse daí eu vou usar no Canadá. Aí ele olhou assim para mim e disse, está doida?
Aí eu falei, deixa esse bichinho aí, não estava incomodando ninguém, eu vou usar ele no Canadá. Aí ele, tá bom. Aí deixou lá e procurou o que ele estava procurando e foi embora. Aí quando foi no Dia das Mães de 2000 e... Se não me falha a memória, foi 2017. Sempre tem aquelas campanhas de loja de perfume, não vou dizer nome para não fazer propaganda. Aí você compra um perfume, aí como é Dia das Mães, aí ganha um creme, ganha um batom, ganha não sei o que lá. E aí meu esposo foi comprar um perfume lá para mim, e aí estava ganhando de brinde um creme de mão, esse creme hidratante, né, de mão. Aí ele falou assim, eu comprei isso aqui e veio esse creme de mão. Aí eu falei assim, nossa, mas creme de mão aqui eu não vou usar, né? Porque aqui é quente e minha mão muito oleosa. Aí eu falei, se eu tivesse no Canadá, eu usaria. Aí eu, trim. Aí eu olhei a data da validade. Aí era agosto de 2020. Aí eu falei, agosto de 2020. Isso era 2017, Dia das Mães, mês de maio, mais ou menos, né? Aí eu falei, eu vou guardar esse creme aqui, porque esse creme aqui eu vou usar no Canadá. E eu guardei o creme no meu mesmo guarda-roupa e ele ficou lá. Algum tempo se passou, acho que até um ano ou mais. Aí meu esposo estava procurando alguma coisa também, encontrou esse creme. Ele disse, olha, esse creme foi aquele que eu comprei. Tu não vai usar, não? Eu disse, vou usar. Mas por que ele está aqui, todo guardado? Eu falei, porque esse creme eu vou usar no Canadá. Aí ele, mas não vai se vencer, não? Eu digo, não, antes de vencer eu vou usar. Aí ele olhou, agosto de 2020. Aí ele, tá bom, guardou lá. E deixou, né? Vida que segue. Só que nisso, assim, eu vim para cá em 2014, passei um ano, eu vim fazer um estágio, né? Na época eu fazia doutorado, e eu continuei em contato com a minha, na época, orientadora, né? Às vezes quando eu falava, e aí, como é que tá, tal. E aí, quando foi uma vez, eu falei para ela, eu disse, olha, eu estava pensando em voltar, ver a ideia, né? Que o Espírito Santo coloca na sua cabeça. Fala com ela. E aí eu escrevi para ela, eu falei, olha, eu estava pensando em voltar, queria muito voltar para Montreal. E aí, será que você tinha uma oportunidade, uma vaga para mim e tal? E aí ela falou, tem sim, tem 2 projetos que a gente está escrevendo, a gente vai precisar de pós-doutorando, né? Então, aí, tipo, veja qual que você quer e aí, se for aprovado, você vem. Eu falei, tá bom. Aí eu escolhi um tal, e aí isso durou quase um ano, porque esse projeto ia, aí voltava alguma coisa, voltava. Não, o projeto voltou. Aí só mais 3 meses e mais 3 meses. Eu sei que nesse espera, foi quase um ano esperando. E aí eu disse, não, mas está guardado. Tem uma luzinha lá no fim do túnel. E aí, quando foi julho, mais ou menos, de 2019, aí ela disse, olha, o projeto foi aprovado, tal, venha-se embora. E aí eu falei, glória a Deus, Senhor. Eu sabia que o Senhor ia me levar de volta para lá. Só que aí tem um outro lado da moeda. Porque eu queria muito, não só vir para cá, era um visto que era de 2 anos, contrato de 2 anos, só que depois de 2 anos, o que eu ia fazer? Né? Depois de 2 anos, ou eu voltava para o Brasil, ou a gente tinha que encontrar algum meio de ficar aqui. Só que desde 2014, 15, que eu li as coisas, sempre muitas coisas, e uma das informações que eu tinha lido é que o PEC, né, o Programa de Experiência Quebecois, que é para quem não entende, a gente que vem para o Quebec, né, a província do Quebec, primeiro precisa receber uma autorização da província do Quebec, e aí, que a gente tão sonhado CSQ, né, Certificado de Seleção do Quebec. Recebendo esse certificado é que a gente pode dar entrada para o pedido de residência permanente para o Canadá. Então, para pedir esse CSQ, as informações que eu tinha lido, que eu sempre via nas páginas, era que a experiência de estágio pós-doutorado não era aceita como experiência de trabalho para o PEC. Então, ou seja, eu podia vir para cá, eu vinha com visto de trabalho, eu ia passar 2 anos, mas o Canadá, o Quebec, não aceitava esse tipo de vínculo como experiência de trabalho válida para você pedir o CSQ. Então, essa era a informação que eu tinha, que eu sempre li em todas as páginas. E aí eu falei assim, nossa, ou a gente, sei lá, mas vamos de todo jeito. Ou a gente junta um dinheiro lá, e aí depois tenta fazer um curso. Nesse meio do caminho vai que a gente consegue vender nosso apartamento. E se por acaso não for, a gente volta para o Brasil
E aí eu vou ter 2 anos de experiência internacional, vou ter melhor para conseguir passar em concurso, enfim. Mas a gente vai. Foram 4 anos e meio de espera. Essa oportunidade veio. E eu sei que, se for para a gente continuar lá e viver lá permanentemente, Deus vai nos mostrar o caminho. E aí a gente veio, em outubro de 2019, a gente veio para cá, eu, meu marido e minha filha. E foram momentos assim bem difíceis também, porque de adaptação com criança, mudança de vida, mudança de casa, mudança de tudo, mudança de língua para ela. E aí depois veio a pandemia lá em março de 2020, já começou a pandemia. Então foi bem difícil assim. Então, mas no geral foi bênção de Deus e Deus cuidando da gente em cada momento. E só que antes da gente viajar, eu pulei aqui. Deixa eu só voltar, porque isso foi lindo demais. A minha filha Lívia, ela para mim, ela é uma profeta, né? Ela fala algumas coisas que, às vezes, eu olho assim e digo, Senhor, eu sei que é o Senhor falando. E aí ela falou assim, mamãe, uma vez eu mostrei uma foto para ela dos meninos de Natália, né? Eu estava os 4 na neve. Aí eu mostrei para ela, olha, mamãe, eu nem falei nada, né? Nem falei quem era, tal. Eu só mostrei as crianças na neve. Ela falou assim, mamãe, a gente vai morar aqui. E eles vão ser meus amiguinhos. Aí eu falei, isso aqui e que lugar é esse? Aí ela disse, isso é o Canadá. Aí eu falei, Ela falou, a gente vai morar lá. Eles vão ser meus amiguinhos. Isso ela tinha 2 anos e meio. Aí ela olhou assim para mim e ela fez assim, e mamãe, a gente vai viajar num avião azul. E o avião não vai cair nem no mar e nem na montanha. E voltou a brincar com as coisas que ela estava falando. Aí eu parei assim e disse, minha filha, um avião azul e o avião não vai cair nem no mar e nem na montanha. Por que ela falou isso? Porque eu tenho medo de viajar de avião e o avião bata numa montanha ou o avião caia no mar. Mas ela, com 2 anos e meio, não sabia. Mas o Espírito Santo sabia. Então, ela falou de uma forma tão clara, com 2 anos e meio, como ela nunca tinha falado na vida dela. Ela olhou para mim e disse, nós vamos viajar num avião azul e ele não vai cair nem no mar e nem na montanha. Aí eu falei assim, eu disse, meu Deus, não tem outra coisa. Então, todas as vezes que vinha a dúvida, eu me lembrava, a gente vai viajar, o avião não vai cair nem no mar nem na montanha. E quando a gente viajou, o medo veio e eu me lembrei, o Senhor disse que o avião não vai cair nem no mar e nem na montanha. Ele vai chegar e aterrissar no Montreal e a gente vai ficar sã e salva. E aí, uma outra vez, ela falou assim também. Estava brincando com os meus sobrinhos, assim, minha cunhada, e do nada a menina falou assim, tia Michele, você sabia que a gente vai morar no Canadá? Aí ela olhou assim, quando que você conhece o Canadá? Aí ela falou assim, não, eu não conheço, mas a minha mãe e o meu pai conhecem. Aí ela disse, e quando é que vocês vão morar no Canadá? Ela disse, eu não sei, Jesus é que sabe. Quando eu disse, eu não estava, eu tinha saído, e quando eu cheguei, minha cunhada falou, tu acredita que ela falou isso? Eu disse, foi. E ela disse assim, eu não sei, mas Jesus é que sabe. Jesus é que sabia quando é que a gente vinha morar no Canadá. E aquilo ali entrou no meu coração como um rema, como uma firmeza, assim, tipo, mais uma vez, Jesus dizendo que nós vamos voltar para o Canadá. E todas as vezes que a dúvida vinha, todas as vezes que o medo, a incerteza de todas as coisas que aconteciam, eu me lembrava dessas palavras que a minha pequenininha falou, que o Espírito Santo falou por meio da boca dela. E uma outra vez, eu esqueci, desculpa, eu só voltei, porque eu esqueci dessas 4 profecias que foram lindas. Um irmão na fé, ele falando com meu esposo, ele falou assim, e aí, vocês já foram para o Canadá? Não sei quem tem vontade de voltar? Ele falou assim, a gente tem vontade. Aí ele parou assim, olhou para o meu esposo e ele falou assim, vocês vão voltar. Mas Jesus ainda precisa de vocês aqui. Aí ele falou assim, amém. Aí, terminaram de conversar, aí chegou em casa, ele me falou, né? Aí eu disse, Senhor, então apressa, porque o Senhor quer fazer o que a gente aqui. Usa logo, porque eu quero ir embora. Mas, mais uma vez,
Deus falou, vocês vão voltar. E uma outra vez, e essa foi a última vez, foi já bem perto da gente vir, o meu pastor lá no Brasil, uma vez, num culto à noite, ele falou assim, isso é para você, mulher. Você vai viajar, você vai falar em outras línguas, você vai falar inglês, você vai falar francês, você vai levar a palavra de Deus para as outras pessoas, você vai falar de Deus para as outras pessoas lá nesse país. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, quem é essa que não fala nem a minha língua direito e vem falar desse Deus para mim? E naquele momento o meu coração disparou. E eu sabia que era para mim. Porque podia ser até para outra pessoa, mas era para mim. Porque aqui a gente fala inglês e francês e eu não falo direito. A gente se vira. Mas não sou uma fluente das fluentes. Mas sempre que tenho oportunidade, eu falo do meu Deus. Mesmo que eu não fale direito, mas eu falo. E eu sabia que era para mim aquilo. Então, todas as vezes que eu vinha dúvida, eu me lembrava dessas 4 palavras, as 2 da minha filha, desse irmão na fé e do meu pastor do Brasil. E eu não tinha como deixar Satanás colocar incesto, dúvida na minha cabeça, depois de eu ter ouvido essas 4 palavras do meu Senhor. Quem é que fala a verdade? É Satanás ou é Jesus? É Satanás ou é o Espírito Santo? E o Espírito Santo ele falou 4 vezes para mim. Vocês vão voltar, não se preocupe, o avião não vai cair. E ele até me disse qual o avião que a gente ia viajar. E não foi em vão, nenhuma palavra sai. O Espírito Santo não fala nada em vão. Quando eu fui comprar a minha passagem, tinham 2 passagens com o mesmo preço, com pouca diferença de horário, uma pela companhia aérea Azul e outra para uma outra companhia. Para mim não ia fazer diferença nenhuma em uma e outra, era a mesma coisa, o horário não tinha diferença nenhuma. Mas na hora, eu me lembrei que minha Lívia falou que a gente ia viajar num avião azul. Então eu comprei a passagem pelas linhas aéreas Azul. Por que? Eu não sei, mas Jesus falou, a gente faz. Porque o avião não ia cair nem no mar nem na montanha. Ela disse que a gente ia num avião azul. Então eu comprei a passagem pela companhia Azul. Então, nada foi em vão, nenhuma palavra foi jogada ao vento. Tudo que ele falou, ele cumpriu e ele fez exatamente como ele falou. E eu só fazia acreditar. Então a gente veio com essa certeza minha de que eu ia passar 2 anos aqui, mas não ia servir de nada, porque o Quebec não aceitava. Só que eu não sabia que as regras tinham mudado. Que antes o estágio pós-doutorado, porque também eles eram considerados como um estágio, eles tinham se tornado como uma profissão. Então, eu vim para cá com visto de trabalho. Eu sou para a universidade, que é a minha universidade, a Universidade de Montreal, eu sou uma funcionária como qualquer outra funcionária. Eu tenho contra-cheque, tudo igual, número de contrato, tudo. Só que eu não sabia, para mim eu estava com informação de antes. Só que Jesus sabia. E ele precisava me mostrar. Só que aí o que aconteceu, né? Já fazia quase 2 anos que a gente estava aqui, eu já estava estudando francês, e aí, mais ou menos em abril, eu senti aquela vontade que vem ao nosso coração e diz, olha, faz isso. E aí o Espírito Santo falou, olha, se prepara e faz a prova de francês. A prova de proficiência, né? Para saber o nosso nível de francês. E aí, do nada, eu falei assim, não, eu vou fazer essa prova, porque se, por acaso aparecer alguma oportunidade, eu já vou estar com o meu B2 em mão, né, que é a nota que a gente precisa ter. E se por acaso eu não conseguir, eu estudo mais um pouquinho e tento de novo. E aí estudei, fiz a prova, consegui o B2 e disse, pronto, agora eu estou pronta. Se alguma coisa aparecer, Senhor, o Senhor mostra. Eu não sei, mas eu sei que tem alguma coisa que o Senhor vai me mostrar, alguma possibilidade para a gente aplicar, porque a gente já estava no final do 2º ano do meu visto. Então, o meu visto já estava para terminar, ou seja, ou Deus mostrava logo o que tinha que fazer, ou a gente ia voltar para o Brasil. E aí, um certo dia, até um dia a gente veio para cá, foi um dia de culto,
a gente conversando sobre imigração, aí o nosso amiguinho aqui, que fica sempre por trás das câmeras, Luigi, ele pergunta, e aí, vocês, como é que tá? Eu falei assim, eu expliquei, o meu processo, eles não aceitam. Mas como assim? Você tem um visto de trabalho e não aceita? Não consigo entender. Eu falei, isso é muito complicado, não vou, desiste de entender, porque nem eu mesmo entendo. Aí ele ficou, mas que estranho, Valência, você já procurou saber? Aí eu falei assim, já, mas isso tá, já entreguei para Deus. Aí, nessa mesma semana, eu vi uma pessoa que colocou um post no Facebook, que era também uma pessoa que fazia estágio de pós-doutorado. E aí essa pessoa assim, alguém que faz pós-doutorado pode me tirar uma dúvida, porque a universidade está se negando a dar uma declaração que eu preciso. Aí eu falei assim, mas claro, né? Está se negando porque não tem direito. Então, ele está pedindo uma coisa que ele não tem direito, por isso que a universidade está se negando. Aí eu disse, ninguém falou com o cara, né? Eu digo, vou lá falar, já para desencorajar o pobre, porque eu já dizia, não tem jeito, a gente não é aceito, eles não aceitam a gente. Aí, quando eu vou falar com ele, eu falei assim, olha, pelo que eu saiba, estágio de pós-doutorado não é aceito como experiência de trabalho para o PEC. Acho que é por isso que a universidade não está te dando a declaração que você está pedindo aí. Aí ele falou assim, não, é aceito sim. Eu conheço 2 pessoas que já deram entrada e já conseguiram. Aí eu, oi? Como assim? 2 pessoas? Ele, sim. Só que o caso dele era meio diferente, porque a bolsa dele era do Brasil, então acho que é por isso que a universidade estava se negando. E aí peraí, né? Se ele falou que é aceito e já conhece 2 pessoas que deram a entrada, então eu vou procurar. Aí eu procurei, entrei lá no site e tal, procurei. E aí, como a gente aprende aqui, né? Se não tem dizendo que não, então é porque pode. Se tem dizendo assim, não pode, aí você diz, não pode. Mas se não tem dizendo nada, então é porque pode. Então, eu lia todas as coisas e tudo que pedia lá, eu tinha. E eu disse, eu não estou entendendo por que eu não posso. Se todas as coisas que eles pedem, contra-cheque, atestação de trabalho, tudo que eles pediam, eu tinha todos os documentos que eles precisavam. E não tinha lugar nenhum na página dizendo que não era aceito. E eu disse, que estranho. Aí eu falei, bem, pelo sim, pelo não, eu já tenho o meu B2, que era a única coisa que talvez que faltaria se eu não já tivesse feito a prova. Eu vou aplicar, eu vou enviar todos esses documentos e seja o que Deus quiser. Mas eu senti muita paz, assim. Era como se Deus me dissesse, olha, era isso aí. Você achava que não tinha, mas tinha, e eu estou te mostrando que tem. E aí a gente enviou os documentos. Com 2 dias, eu recebi a carta da prova de valores, né, que é uma prova que a gente faz para saber todos os valores do Quebec, que não tem discriminação, lá. E aí eu disse, nossa, com 2 dias eu já recebi essa prova, esse link para a prova, então eu acho que eles viram meus documentos e está tudo certo. Fiz a prova, enviei. Com 13 dias, certinho, 13 dias que eu dei entrada, eu recebi um e-mail que o nosso CSQ foi aprovado. E eu falei, Deus, meu Deus, parecia que eu estava flutuando assim. Para quem já passou por isso, sabe? Porque receber o CSQ já é uma coisa tão boa. E quando você imaginava que você não ia receber, e quando você achava que, tipo, pela natureza humana, por todas as regras humanas, você nunca ia conseguir aquilo. E aí Deus te mostra uma pessoa que você nunca viu na vida, te dá uma luz e dizer, olha, é possível. Você estava achando que não, mas Deus está te mostrando que é. E aí, com 13 dias, em tempo recorde, quase isso, a gente recebeu o CSQ e aí a gente já estava com os documentos e deu entrada na residência permanente. E é só questão de tempo para a gente ficar permanentemente aqui. Mas assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a palavra que veio na minha cabeça, assim, quando eu enviei os meus documentos, é que está lá em Lucas 5:5, quando Pedro joga a rede no mar e depois de ter passado a noite toda pescando e não tinha mais peixe para ele, né?
E aí Jesus disse, joga do outro lado. E ele disse, Senhor, eu sei que a gente já passou a noite inteira aqui, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Então, quando eu fui enviar os documentos, esse versículo saltou assim na minha mente. E eu disse, Senhor, eu não sei se eu tenho direito, se eu posso, se eu sou aceita. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E dei um clique e enviei os documentos. E esse versículo ficou na minha cabeça até a gente receber o CSQ. Porque a gente ora ao Senhor, a gente pede a Ele, a gente acredita nele, a gente lança sobre Ele as nossas redes, as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas vontades. E Ele nos ouve. E que a gente esteja com o ouvido atento para ouvir o Senhor quando Ele nos responde a nossa oração. E às vezes Ele não responde automaticamente, às vezes a realização daquela oração, daquele pedido, não é instantâneo, mas às vezes a gente precisa acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que a gente tenha que esperar algum tempo, porque o tempo é dele, não é nosso, eu te digo, espera no Senhor, porque com certeza você não vai ser desenganado. E ora sempre, porque eu vou tentar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Arranhei. Eu queria deixar o final para você. Glória a Deus, é isso aí, minha gente. E aí Deus não deixa o trabalho pela metade, né? Eu também orei durante todos esses anos para que Ele me desse um segundo filho, e aí Ele me deu. Veio tudo num pacote só. Deus, é isso aí que eu queria passar para vocês nessa noite de hoje. Que vocês sejam abençoados e que fortalecidos na fé. Amém.